Henrique, seja bem-vindo, meu brother. Acho que o seu... Obrigado, Romo. Boa tarde a todos, boa tarde para os que estão pelo lado de cá, bom dia, boa tarde para vocês que estão do outro lado do oceano. Para nós é uma alegria participar dessa conferência que desde o meio da semana tem trazido tantos assuntos interessantes, tantos temas interessantes. Né, Romo? A gente falava sobre isso antes, como estamos descobrindo novas ferramentas e, aliás, nós vamos trazer um pouco dessa provocação aqui, ferramentas que nem eram tão novas assim, mas que nós não estávamos a utilizar. Não é? Obrigado pelo teu carinho, pelo convite, por participar dessa conferência com um alcance tão grande e com assuntos tão diversos que dão tanta base, tanto suporte para o trabalho que a igreja local e que as missões podem fazer nessa nova realidade, né? Não só da pandemia, mas na realidade das novas mídias, das tecnologias atuais. Né? Em nome da minha esposa e também meu, em nome da Junta, a gente agradece esse convite, porque é muito, muito especial poder falar sobre missões, poder falar disso que a gente respira, que a gente vive e que a gente sentiu desde quando o Senhor nos chamou, esse ardor no coração por alcançar outros povos, outras pessoas, levando uma mensagem simples e objetiva, que é a mensagem do Evangelho, né? A mensagem do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Gente, eu me conectei com o Henrique, um amigo me mandou um convite para um curso, né? E, inclusive, eles vão falar sobre isso, como foi esse processo. Era um curso sobre transmissão e também edição de vídeos. E eu entrei e foi muito legal, foi muito boa a conexão. Eu já deixei lá no chat, eu quero conversar com você, vamos fazer um contato. Eu fui missionário da Junta de Missões Nacionais, fiz vários projetos com a Junta de Missões Mundiais, então tenho um carinho muito grande pelos nossos amigos, nossos colegas, nossos brothers que estão aí na frente de batalha. Henrique, eu tenho encontrado aqui no Silicon Valley, na Califórnia, muitos portugueses. E existe, sim, inclusive, um evento em Portugal que está se tornando um evento top de linha em relação à tecnologia. Então, Portugal está aí crescendo muito nessa área. E eu sei que, claro, é o que você falou, né? Nós, a igreja, agora, assim, a gente foi empurrado, né, para a tecnologia. Sim. E eu queria que você contasse para a gente como que aconteceu toda essa transformação, você compartilhasse, depois você apresentasse os nossos convidados. A gente tem 2 Davis aqui hoje. Se tiver gigante, a gente vai derrubar. E foram os 2 que deram os treinamentos nesse dia. Então, sim, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, conectar aí o velho mundo, né, com o Brasil, com a Califórnia. Estamos juntos. Fique à vontade. Eu queria só orar pela sua vida, pela vida da sua família, e agradecer pelo seu trabalho, por amar os portugueses, por ser um bom representante do Brasil, levando as boas novas do Evangelho. Não tem nada melhor que um brasileiro pode fazer fora do mundo do que levar as boas novas do Evangelho. Amém. É muito importante você que é profissional, viu, gente? Ser um bom profissional, ser um bom cidadão. Mas quando você leva a mensagem do Evangelho, você transforma a realidade espiritual de uma nação, de um povo, de uma pessoa, de uma família. Pai, eu queria agradecer de forma extraordinária esse encontro aqui, ó Deus, porque envolve, ó Deus, a tua missão, a tua obra, levar, ó Deus, o Evangelho aos povos não alcançados, ó Deus, ou aqueles que foram alcançados, mas se desviaram, se esfriaram, ó Deus, do cristianismo, e precisam, ó Deus, de um gás, precisam de um sangue novo, precisam de treinamento, precisam de despertamento, ó Deus. Ó Pai, o Senhor amou o mundo, o Senhor amou Portugal, o Senhor amou, ó Deus, os Estados Unidos, o Brasil, Cabo Verde, ó Deus, tantos países representados nessa conferência de tecnologia, ó Pai, e nós te agradecemos pelo teu amor. Agradeço pela vida do Henrique, da sua esposa, ó Pai, da sua equipe, ó Pai, que estão ali, ó Deus, planejando, estão sonhando, estão, ó Deus, se adaptando, ó Deus, para seguir firme na missão, ó Deus, de proclamar o teu reino. Muito obrigado, abençoe esse tempo que vamos passar juntos aqui, Pai. Nós te pedimos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu brother, tá contigo aí. Valeu. Olha, antes de começarmos, queria me apresentar e para que vocês me conhecessem um pouco melhor, para além daquilo que o Romo disse. Nós estamos aqui em Portugal há um pouco mais de 6 anos, a minha esposa Juliana e eu. E uma coisa que o Romo não sabe é que a família está crescendo, Romo. Então, a Juliana está grávida de alguns meses, nós estamos esperando um herdeiro ou uma herdeira, e um portuguesinho, uma portuguesinha,
que vai somar com a gente aqui nesse processo que temos vivido aqui em Portugal. Tem sido muito especial esse tempo aqui e, como eu costumo dizer, o campo missionário para mim foi assim uma grande surpresa no que diz respeito ao objetivo que eu tinha, o que eu tinha em mente do que era missões e aquilo que Deus fez, aquilo que Deus me trouxe. Eu, no Brasil, era ministro de música numa igreja em São Paulo, a Igreja Batista em Vila das Belezas. Antes era o diretor, o coordenador do Departamento de Música da Faculdade Teológica de São Paulo. E vim para Portugal, confesso, com aquele sentimento de, ok, eu já vivi muitas coisas, eu tenho o que oferecer, eu tenho o que dar, e eu vou lá para dar. E a minha experiência no início e por muito tempo, e ainda se arrasta assim, é que Deus, quando nos chama para a obra missionária, quer seja para cruzar a rua, cruzar os limites de uma cidade ou de um país, Ele primeiro quer trabalhar conosco, Ele quer nos ensinar. Então essa foi a grande rasteira que eu levei de Deus no que diz respeito a missões, porque quando eu cheguei em Portugal, sim, tinha o que oferecer, sim, tinha experiência para contribuir, para somar, mas o Senhor quis trabalhar comigo algumas coisas, no meu pessoal, na minha vida emocional, na minha vida relacional, e me ensinou e tem me ensinado muito. Por isso, de antemão, já queria dizer a você que nos assiste que a experiência missionária, quer seja a curto prazo, quer seja direcionada para um projeto específico ou a longo prazo, sempre vai envolver um trabalhar de Deus na sua vida, naquilo que Ele tem para você. Então, essa tem sido a nossa experiência, nós temos aprendido muito. E nesse âmbito do aprender é uma das razões que nós temos os nossos convidados hoje aqui, já vou apresentá-los. Nós estamos sempre a aprender, sempre temos algo a aprender, quer seja nível técnico, quer seja nível relacional, espiritual e nas relações emocionais. A nossa vinda para Portugal teve um objetivo de, inicialmente, dar apoio, suporte às igrejas batistas portuguesas na área de música, auxiliá-las no treinamento e capacitação das igrejas, das pessoas que estão envolvidas na área de música, e usar da ferramenta da música, ou seja, a música, isso daria uma outra live, a música, conceitualmente, ela atinge diversas camadas da sociedade de diversas formas diferentes e diversas faixas etárias. Então, a música para criança tem uma característica educacional, vai ter uma formação, inclusive, a nível cerebral, vai ter uma formação a nível emocional e relacional. Para o adulto, vai servir para o foco, para a concentração, para o relaxamento, para aperfeiçoar algumas habilidades. Para alguém que escolheu isso como profissão ou como prática artística, vai ter um aspecto mais técnico, de um conhecimento mais amplo. Mas aqui, a música, nós estamos a falar de uma estratégia. Utilizar o fazer musical, o ensinar música, o tocar música, cantar música, para conectar as pessoas. As missões transculturais modernas, hoje em dia, falam sobre os relacionamentos intencionais. De facto, na Europa, e penso que não só, em todos os lugares, é mais genuíno, é mais verdadeiro e é mais eficaz quando nós pensamos em missões no âmbito dos relacionamentos. Nós o tempo todo temos oportunidade de conectar com pessoas, e hoje em dia com as mídias sociais de forma muito mais rápida. E é fato que se nós conectarmos com essas pessoas de forma intencional, ou seja, a minha intenção na minha amizade contigo é ser teu amigo, sim, mas é que tu possas conhecer a Jesus, aquele que é o meu melhor amigo. Então, esta relação vai naturalmente fazer com que a gente fale em Jesus, que é o nosso melhor amigo, que a gente mostre Jesus, que nós tenhamos oportunidade de dizer, olha, eu só passei por isso porque eu tenho a Jesus como meu melhor amigo, como meu Salvador. Então, nesses relacionamentos intencionais, há várias estratégias, e a nossa é a música. Então, nós temos trabalhado basicamente em 2 âmbitos. Na música,
capacitação às igrejas e, com isso, nós, desde que chegamos a Portugal, nos juntamos a outros irmãos portugueses e surgiu, Deus colocou no coração de vários irmãos a necessidade de termos uma associação, um movimento que unisse as igrejas. Portugal tem um pouco mais de 70 igrejas, hoje aqui no país, com a volta de 4.000 membros, ou seja, isso é uma igreja grande no Brasil, tem igrejas que têm isso facilmente, 4.000 pessoas numa igreja só. Então, imagine, essas igrejas têm uma média de 50 membros, a média, igrejas acima de 200 membros, para não errar, eu acho que contaríamos nos dedos de 2 mãos, mas talvez nos dedos de uma mão só. Então, essa é a nossa realidade, as igrejas são pequenas. E se nós pudéssemos, então, conectá-las, e se pudéssemos trabalhar juntos? Então, essa tem sido nosso objetivo, o nosso plano. Desde 2015, então, temos trabalhado juntos, o movimento chama-se Músicos Batistas em Portugal, e por meio deste movimento já vamos para a 6ª conferência, que esse ano também será online, e depois podemos fazer chegar a informação a vocês, em outubro. E as conferências acontecem por uma semana na época do verão e os encontros por um dia na época do inverno, primavera. E tem sido um tempo de capacitação, de despertamento, de encorajamento e nestas oportunidades nós temos tido também o privilégio de ter muitos irmãos de outros lugares, brasileiros, gente aqui de Espanha, que tem colaborado para esse nosso projeto. Depois, nós temos os projetos culturais artísticos, onde foram já apresentados o projeto do musical Experiência com Deus, que envolveu mais de 20 igrejas no país. Agora, em dezembro do ano passado, um musical chamado Canta em Natal, que foi traduzido por nós aqui e foi primeira audição, foi inédito em língua portuguesa, e que também envolveu muitas igrejas do país e outras igrejas não batistas, pessoas também não crentes. Foi um movimento evangelístico feito em pelo menos 4 cidades, assim, no âmbito maior, e igrejas menores se juntaram em outras regiões também. Então, esse é um trabalho nacional e estou partilhando isso com vocês para que vocês entendam todo o percurso e o porquê do tema de hoje e como é que a gente pode chegar lá com a música. Às vezes, a gente não sabe muito bem o que fazer com a música a nível evangelístico. Um segundo ponto, então, a segunda vertente seria um trabalho musical mais direcionado a famílias, começando com crianças, com adolescentes. Nós temos dado aulas de música em escolas públicas, canto coral, também em outros âmbitos, e chegando até aos adultos por meio de um coro de adultos que são pais dos alunos do espaço onde a gente dá aula. Então, inclusive, muitos desses pais participaram do musical de Natal do último mês de dezembro, né, do ano passado. Então, essa é uma outra estratégia relacional. É o caminho que a gente vai encontrando para chegar até as pessoas e que assim as pessoas possam conhecer a Jesus. Então, o tema de hoje, o tema que nós vamos trabalhar hoje e que o Romo colocou para nós como provocação e que eu quero também lançar para vocês aqui como provocação, missões e música, novas tecnologias no velho mundo. Então, fiquei a pensar aqui sobre isso e muito rapidamente queria abordar isso com vocês. Falamos sobre missões e música, então, de que forma nós temos feito aqui e de que forma isso abre assim um leque para pensarmos como é que eu posso utilizar a música para fazer Jesus conhecido. Então, eu queria chegar aqui na questão das novas tecnologias no velho mundo, né? Primeiro, começando com a questão do velho mundo da Europa, é interessante para nós, os brasileiros, nós temos essa ideia, essa visão do velho mundo, né? E quando pensamos em Europa, nessa perspectiva, pensamos que vamos achar as coisas aqui a cair pelos pedaços, ou a gente a viver como se fosse um filme de época, né? E como se fosse aqueles filmes ingleses, e só faltam então as carruagens e as ruas de terra. E não é bem assim, né? Brincadeiras à parte, quando nós chegamos aqui percebemos que sim, como disse o Romo, há aqui um summit muito, muito forte de tecnologia e há muita coisa que é feita, é produzida e surge da Europa.
né? Sabemos bem que o Velho Mundo tem a ver com o fato de ser o berço da civilização e o berço de muitas tecnologias, porque, afinal de contas, nós, se formos buscar o significado de tecnologia, a tecnologia é mesmo isso, é o surgimento, o estudo de novas formas de fazer as coisas. E o que para nós hoje a gente chama de tecnologia, daqui a 10 anos ou 20 será coisa dos antigos, né? Eu me lembro quando era criança que surgiram aqueles telefones, aqueles celulares gigantes, era um tijolo, né? E depois do tijolo, quando veio o StarTAC da Motorola, uau, aquilo era inovação, né? Levantava a anteninha, era pequenininho, abria no meio. E hoje em dia, se nós falarmos disso para um adolescente, ele vai rir na nossa cara, vai dizer isso aqui é tecnologia, mas naquela época, para nós, era a tecnologia do momento, não é? Então, pensar em tecnologias e pensar no velho mundo é lembrar que este velho mundo, que é o berço da civilização, da nossa civilização, nos trouxe uma série de tecnologias que deu base para a nossa vida e ainda traz. E essa tecnologia, por sua vez, que a gente chama aqui de nova, não é tão nova assim. E nesse âmbito, então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o fato de termos à disposição, já há muito tempo, uma série de coisas, como este computador que está à minha frente, um celular, que aqui em Portugal chamamos de telemóvel, as câmeras, os microfones e as redes, o YouTube, e nós, se calhar, não utilizávamos da forma como hoje fomos forçados a ter que usar, a buscar a utilização para poder fazer chegar a mensagem, né? O presencial deixa de existir e, com isso, eu preciso me adequar a essa nova realidade. Então, as tecnologias não são tão novas assim, elas estavam ao nosso dispor. E aí eu fico aqui a pensar, será que nós não temos outras tecnologias que não são tão novas assim e que estão ao nosso dispor e que nós poderíamos utilizar? Será que as nossas redes sociais, os nossos Instagrams, que são utilizados por vezes para postar fotos e mensagens diversas ou situações do dia a dia que não acrescentam uma mensagem, não poderiam ser revertidos ou acrescentados ali elementos que fizessem as pessoas pensarem ou trouxessem alguma mensagem, algum encorajamento para as pessoas? Então, essas coisas e esse momento que nós vivemos nos leva a pensar sobre estas coisas. Estas tecnologias que não são tão novas assim, estão ao nosso dispor há algum tempo, podem ser utilizadas. E no nosso caso, especificamente, no âmbito da música e da missão. No propagar a mensagem do Evangelho, a boa nova de que Jesus, o Filho de Deus, é o nosso Salvador, e utilizar isso de forma artística, de forma bela, de forma musical. Eu queria então agora aqui convidar os Davids que vão estar aqui comigo e a gente vai falar um pouquinho e conversar com vocês sobre como é que foi a nossa experiência. Antes, dizer a vocês que nós estamos em Braga, cidade de Braga, no norte de Portugal, a região do Minho, está muito próxima à cidade do Porto. E nós estamos então na Igreja Batista de Braga e vamos contar um pouco da nossa experiência, como foi estar aqui no meio da pandemia e realizar todo este trabalho que nós temos desenvolvido aqui com a igreja, e eles vão poder contar também um pouquinho disso. Eu vou aqui então tirar os fones, eles vão poder se apresentar e a gente vai continuar esse bate-papo. Aqui à minha esquerda, que para vocês à esquerda está o David Almeida e aqui do meu outro lado o David Teixeira. Eu vou pedir então que eles se apresentem e depois a gente vai começar aqui a falar algumas coisas, contar para vocês essa história, como é que foi passar pela pandemia e como está sendo ainda esse processo para nós. Então, apresentem-se, rapazes. Posso começar? Sou David Teixeira, não é? Eu, apesar de não trabalhar na parte de edição de vídeo ou de imagem, eu sempre gostei muito dessa área desde pequeno e sempre, por curiosidade, quis aprender mais. E surgindo esta questão da pandemia, houve
houveram muitas ideias que precisavam de pessoas, não é? Para as executar. E foi aí que eu vi nisso uma oportunidade para poder contribuir com aquilo que eu tinha aprendido até hoje. E qual é a tua área, David, mesmo, de atuação? Eu trabalho em segurança informática. E na igreja? Na igreja sou... O que é que eu sou? Músico? Sim, já toco na igreja há bastante tempo e foi por aí que eu comecei a integrar-me nos ministérios da igreja. Mas já experimentei muitas coisas, mesmo dentro do Ministério dos Jovens, mesmo a projeção, agora na questão do streaming e atividades que têm a ver com multimédia, som e imagem. Legal. Tu, David? Eu sou o David Almeida. A nível profissional, eu trabalho com inteligência artificial e com imagem, mas num ponto de vista bastante diferente do que fazemos na igreja. Mas, de facto, também não tinha experiência, quer com a parte de streaming, quer com a edição. Foi algo que aprendi na igreja. Na altura, o David, há alguns anos, 2 para aí, que decidiu começar a fazer o streaming, mas com uma qualidade bastante fraca, e foi isso que depois até acabou por preparar um bocado as coisas para a pandemia. Mas quando começou a pandemia, a qualidade disparou logo para um nível muito, muito melhor, porque também era um desafio que nós tínhamos e a verdade é que todos pesquisamos um pouco mais durante essa altura para tentarmos nos superar e tentarmos entregar a mensagem às pessoas. E agora, neste momento em que, do pós-pandemia, estamos a tentar manter essa qualidade, embora tenha sido um bocado difícil, assim resumidamente. E vocês me ajudam a lembrar quando foi foi declarado o estado de emergência? Foi 13 de março? 13 de março. Desde então, quando nós tivemos declarado o estado de emergência, ontem, numa reunião de oração, nós falávamos sobre isso e uma pessoa que estava na reunião disse assim, né? Quando disseram assim, olha, vamos ter uma quarentena, a pessoa disse, né, ontem, que pensou em 40 dias, né? Falou assim, ok, tá, 40 dias, ficamos bem, né? E eu acho que todos nós pensamos um pouco assim, olha, são 40 dias, vai ser pouco tempo, e aquilo se estendeu muito, né? Nós tivemos um tempo aí de pelo menos 3 meses e meio, né? Onde nós estivemos sem possibilidade de realizar nada aqui nesse espaço. Nós estamos aqui no espaço da igreja e, por um acaso, hoje saímos de uma reunião sobre isso que estamos falando aqui com vocês, dentro desses desafios que o David Almeida disse que nós temos. Mas, para contar um pouco desse histórico, eu acho que é interessante a gente pensar no presencial e no online. Ou seja, o que é que nós tínhamos e todos nós sempre temos no presencial e que eu acho que nunca ninguém pensou num plano de contingência, olha, se amanhã não pudermos nos reunir na igreja, nós fazemos isso, né? Eu acho que ninguém tinha pensado nisso, mesmo aqueles que já tinham o seu culto transmitido online, né, ao vivo, eu acho que não tinham um plano, né? E a prova é que há muitas igrejas, eu penso em algumas aqui no Brasil, das quais fiz parte e que acompanham o nosso ministério, que tem uma igreja muito grande, que tem uma qualidade a nível de culto artístico, musical muito grande, mas que quando veio o lockdown, essas igrejas não sabiam muito bem o que fazer. Então, começaram assim pelo StreamYard, que é essa plataforma que nós utilizamos aqui, começavam com alguém tocando em casa e cantando, e depois passava para um outro, e nós não estávamos preparados para isso, essa é a verdade. Eu penso que na nossa experiência aqui, nós tivemos aqui alguns pontos muito positivos, que eu queria destacar aqui alguns, e os Davids vão com certeza me ajudar a lembrar de outros. Mas uma coisa que me marcou muito, e disse hoje aqui na nossa reunião, é a pandemia e o fato de termos que ir para o culto online fez com que muitos irmãos da igreja que não participavam do culto, de nenhuma forma, nem orando,
viessem a participar, com uma oração, com uma mensagem musical, com a leitura de um texto bíblico, olha, das formas mais diversas, com uma poesia. Então, isso foi uma marca para mim. O fato de termos vindo para o culto online e este culto era feito assim, ou seja, por isso que os Davids estão a falar que eles tiveram que aprender e isso foi uma construção ali, como diz aqui em Portugal, a papo seco, teve que ser. Nós tivemos que aprender a fazer e eles editavam isso, mas as partes vinham de cada lugar, né? Aí surgiu a necessidade de começarmos a fazer os vídeos múltiplos, espécie de coro virtual, ou mesmo o grupo de louvor, cada um gravava um pedacinho na sua casa e depois eles tinham o trabalho de editar e colocar isso junto. Então, mas para mim uma marca assim que sempre que eu penso naquela época da pandemia me vem à mente a participação dos irmãos da igreja. Acho que isso foi excelente. Eu não sei vocês, algo que marcou vocês nessa... Acho que é importante de falar também que quando nós soubemos que estava a chegar a uma doença que podia afetar de forma completamente diferente o nosso estilo de vida, não é? A Igreja preparou-se no sentido de pensou o que é que pode acontecer e o que é que nós vamos fazer caso aconteça. Isso também ajudou-nos a mentalizar-nos, ok, caso aconteça de que toda a gente deixe de se poder reunir nas igrejas, o que é que nós podemos fazer? Aí já começou a haver uma preparação muito da nossa parte de nós voltarmos a pegar nos programas que nós já há algum tempo não usávamos e de pensarmos, ok, como é que podia ser construído um culto, se podia ser presencial só com o pastor e as pessoas necessárias para o culto, ou se podíamos fazer totalmente offline e depois juntar tudo e passar em direto naquela altura. Então, esse tempo pré-pandemia que tivemos para raciocinar e planear fez muita diferença, porque depois naquela altura não tivemos de fazer tudo em cima do joelho, não é? Verdade. E tu, o que é que tu achas, David? Algo que marcou assim como ponto positivo o nosso tempo que tivemos com os cultos online feitos pronto, de forma offline. Eu achei que a tal participação de outras pessoas e também tentarmos ser criativos em cada culto no programa, termos algo diferente, serem pessoas diferentes, introduzir uma nova, ou voltarmos mais para a componente digital. Isso tinha vários desafios porque não estávamos habituados. Isso levou a sermos criativos na forma como fazíamos as coisas. Também posso falar acerca de duas coisas. Uma foi que o pastor inicialmente disse, ok, se acontecer que todos tínhamos de ficar em casa, podemos fazer o culto online, mas uma coisa que eu gostava que acontecesse foi que não se perdesse a forma como nós costumamos fazer os cultos presencialmente. Então, todos os elementos que costumávamos ter, eles foram apenas refletidos de uma outra forma. E depois, uma outra coisa que aconteceu também um bocado por causa disso, foi que os jovens que se reuniram através do Zoom, no grupo de jovens online que nós fazíamos, tivemos algumas ideias sobre como é que podíamos fazer uma apresentação ou duas, e depois surgiu a oportunidade de nós estruturarmos o culto inteiro, e depois até isso continuou, e mesmo agora que nós temos feito as reuniões presenciais, os jovens têm continuado essas apresentações. Uma vez por mês nós tomamos conta da direção do culto e temos continuado a participar dessa forma. Sim. Uma coisa também aqui para a gente destacar é que o culto online nos deu a possibilidade, como disse, de participações diversas, mas deu assim uma componente mais, como é que posso dizer, mais devocional e mais prática ao culto. Eu lembro disso, e um exemplo disso é, por exemplo, nós
Em alguns cultos tínhamos, antes de começar o culto, antes da parte de louvor e adoração, dos cânticos, da parte litúrgica, tínhamos um testemunho, né? Então, eu lembro de alguns domingos que alguns irmãos da igreja, das suas casas, davam um testemunho. Como é que tu encontraste a Jesus? Como é que foi a tua experiência de conversão? E olha, pararam para pensar nisso, que no nosso culto, geralmente, nós não temos essa parte no culto, né? E por que não? Por que, de repente, não ter, né? Eu acho que, imagina o quão encorajados nós poderíamos ser se a cada domingo um irmão da igreja contasse a sua experiência de conversão, para nós trazermos à memória, como diz o texto bíblico, aquilo que nos dá esperança, né? Outra coisa que foi feita, que foi assim preciosa, foi a participação das crianças. Então, tivemos domingos que as crianças davam também assim, olha, o que é Jesus para ti? Ou alguma coisa ligada a uma aprendizagem da Bíblia que eles tiveram. E então eles tinham ali frases pequenas, olha, com a beleza da fala da criança, com a graciosidade, com a seriedade de alguns, né, que nos surpreendiam com tanta propriedade, falarem sobre algumas coisas a nível do conhecimento bíblico que eles iam tendo. Isto era encorajador e alimentou a igreja nessa fase, né? Então, alguns pontos positivos, né, que a gente quer destacar são esses, né, ligados a como essas novas tecnologias, ou essas tecnologias que sempre estiveram à nossa disposição e que agora nós nos vimos forçados a utilizar, o quanto ela nos trouxe benefícios, né? No meio de toda essa pandemia. Então, a possibilidade de maior participação dos membros da igreja, a possibilidade da diversificação e de ter alguns elementos mais de vida devocional que, às vezes, no culto da igreja, na nossa liturgia, a gente não inclui, né? Essa questão do desafio de manter a identidade da igreja, aquilo que a igreja já fazia, no culto online, como disse o David, e a possibilidade de envolvermos novas pessoas por trás das câmeras, né? Então, isso que o David falou sobre os jovens, eu quero adicionar aqui que, para além disso, de agora os jovens continuarem com a participação no culto, na frente das câmeras, por trás das câmeras surgiu uma equipe, toda uma equipe que se formou e que quis aprender, quis colocar a mão na massa, como é que faço para gravar, como é que filma, um outro que cuidou da projeção, outro do slide, o outro que foi para o som, e com isso, como disse a vocês, hoje nós saímos inclusive de uma reunião sobre isso, do surgimento de uma nova equipe na igreja, né? Nós estamos falando aqui de uma igreja portuguesa que antes da pandemia estávamos tendo a frequência de 150, 170 pessoas, mas que um pouco antes, a igreja vem crescendo, um pouco antes tinha a volta das 80 pessoas a frequentarem, e que de repente passa com o culto online, ter um alcance muito maior. Isso é outra coisa, né, David? Se tu pudesses falar sobre isso. O que nós fazíamos era editávamos o vídeo e depois partilhávamos, tanto no Facebook como no YouTube. E apesar deles terem a forma como nós vemos as estatísticas é um pouco diferente nos dois, e sabemos que há pessoas que, um ou outro que veem no YouTube e depois também veem no Facebook, ou assim, mas nós conseguimos chegar a alguns cultos ter 1000 visualizações, ou um pouco mais, o que nunca conseguiríamos ter neste espaço que nós chamamos de igreja, não é? Que é o nosso templo. Então nós podemos até ter uma igreja maior por causa disso. É um alcance de 5 vezes mais aquilo que nós temos com o nosso culto presencial. É claro que isso que nós estamos falando aqui, para muitos de vocês, vai dizer assim, ok, mas na minha igreja no Brasil ou nos Estados Unidos eu tenho isto num culto presencial e também já tem um alcance online, mesmo antes da pandemia. Mas, como estávamos dizendo aqui para vocês, a realidade, por isso é que Portugal é campo missionário. Portugal, nós temos aqui 0,8% de cristãos evangélicos. Eu não estou falando de batistas, cristãos evangélicos.
E não estou falando de católicos, estou falando de cristãos evangélicos 0,8. Então, o que acontece? Este número, frente a tudo aquilo que nós temos no país, não é expressivo. E o que caracteriza Portugal campo missionário? Ou seja, não é que eles não são, o Portugal não é capaz de fazer o trabalho da evangelização, mas é preciso reforço, é preciso força extra, né? É preciso força extra para seguir adiante. Isso foi uma coisa que descobri aqui em Portugal, pessoal. É assim, às vezes a gente vem com uma ideia que qualquer lugar que se diga campo missionário é um lugar carente de tudo ou que tenha necessidades. Logo que chegamos a Portugal, o nosso projeto era um e ele virou para outro, porque eu percebi assim, olha, ok, está tudo aí, só falta conectar. Então, nosso trabalho tem sido conectar, fazer as pontes entre pessoas com muitas capacidades, entre igrejas que já realizam trabalhos excelentes, fantásticos, mas que não estão conectados. Então, Portugal passa por isso hoje já há algum tempo e a gente vê com alegria como tem avançado nesse sentido a ligação e a conversa entre as igrejas. Mesmo aqui em Braga, né, nós tivemos recentemente aqui a Marcha para Jesus, numa conexão entre igrejas incrível, num tempo e um espaço de testemunho incrível, com igrejas evangélicas diversas, né? E essa é uma experiência que a gente vai observando no campo missionário. Então, Portugal vive essa realidade, sim, de campo missionário. Por isso, para nós aqui, dizermos que tivemos um alcance de 1.000 pessoas no culto online, para nós é uma vitória, é uma alegria e é uma novidade, sim, né? Por causa disso, as realidades são menores, né? Então, imaginem uma igreja de 50 a 80 membros que a vida inteira luta e sofre para ter no seu espaço físico, que é pequeno, novas pessoas, visitantes, convidados, de repente se veem numa realidade, numa possibilidade de alcançar muito mais pessoas pelo online. Volto a dizer, isto é novo? Isto surgiu com a pandemia? Não, já estava à nossa disposição. São as tais novas tecnologias que não são novas, né? Numa realidade, no nosso caso aqui, de um mundo ocidental mais tradicional e mais base para tudo aquilo que foram os descobrimentos do outro lado do oceano. E não só, e também de África e outros lugares. Então, a experiência de Portugal, num geral, tem sido esta como a nossa aqui. Ou seja, nós temos tido, através dos cultos online, a possibilidade de alcançar mais pessoas, de envolver mais irmãos das igrejas, de descobrir novos talentos. Tudo isso são benefícios que a gente pode ter com este novo momento que todos estamos vivendo, né? A possibilidade de alcançar as pessoas com uma outra linguagem, de adicionar elementos devocionais na experiência de culto, na liturgia, e para algumas realidades de uma liturgia mais tradicional, inclusive, tornar essa experiência de culto tradicional um pouco mais maleável, um pouco mais dinâmico, né? Não porque as pessoas não queiram, mas porque tem uma cultura, uma forma de cultuar enquanto igreja, uma forma de liturgia, e que de repente essa necessidade do online vem pedir, vem meio que obrigar que algumas alterações, alguns equilíbrios, alguns ajustes, melhor dizendo, para que a gente possa alcançar quem está do lado de lá. Nesse segundo momento agora, então, depois de ter dito a vocês um pouco daquilo que foram os benefícios, porque eu penso que aquilo que foi negativo nós não precisamos nem dizer, né? O facto de não estarmos juntos, a perda da interação humana é tão complicado. A nível técnico, a dificuldade do tocar junto, ou seja, eu gravei de casa, o outro gravou, e bater todo mundo, para que bata toda a gente no mesmo clique, e alguém ficou fora, e alguma situação, então, é claro, a dificuldade musical, por exemplo, da música ao vivo, de fazer o culto acontecer ali de forma mais orgânica, o sentimento, a experiência de culto coletivo, claro, tudo isso se perdeu. Graças a Deus, desde o mês de julho,
Foi julho que nós voltamos? Início de julho? Ou já em maio. junho? Já em junho ou maio? Sim. Maio, junho, desde então já temos aí uns bons meses, 3 meses, que voltamos aos cultos presenciais. Seguimos com o desafio da transmissão, mas agora num outro perfil, como o David falou, e mais para o fim nós vamos falar sobre isso. Mas é fato que tudo isso ficou ali atrás, mas ainda vivemos os resquícios de tudo isso, né? O encontro presencial ainda é um processo a ser construído dentro desse novo normal, mas tenho a certeza de que, assim como aconteceu aqui, se de repente na sua igreja ainda não aconteceu, se você está nessa fase que nós acabamos de dizer, o nosso encorajamento hoje sabemos que temos sim muitas questões negativas, que estas estão aí. Não é preciso fazer força para vê-las e entendê-las, mas há muitos pontos que podem ser favoráveis para o crescimento da igreja, crescimento do ministério da devoção, do culto, e um crescimento pessoal. Então, o nosso encorajamento vai nessa direção. E agora, nessa segunda fase, então, eu queria que a gente pudesse, e os Davids vão falar um pouco, dar assim um overview sobre aquilo que foi um treinamento que nós demos há alguns meses atrás, ou mês atrás, para alguns músicos que esboçaram a necessidade de aprender sobre como fazer um streaming, fazer uma transmissão ao vivo, transmissão em direto, utilizando a plataforma do OBS, e como fazer aqueles tão famosos vídeos de coros virtuais, aquelas montagens que a gente vê por aí agora para todo lado espalhadas, quer seja para os grupos de louvor ou para coros maiores, coros menores, orquestra. Então, os músicos da Batistas do Brasil colocaram essa necessidade e a gente fez então esses treinamentos, também um outro sobre o uso da plataforma Zoom para os ensaios, para encontros diversos da igreja. Então, tudo isso vai ser depois disponibilizado para vocês, esse bônus aqui para vocês no fim dessa live. Mas eu queria, então, começando pelo David Almeida, que ele desse um overview, porque aqui nós não vamos conseguir esgotar o assunto, e que, pronto, ele contasse um pouco dessa experiência do OBS aqui na nossa realidade da igreja, e também alguma coisa, deixar um gostinho para vocês, para irem lá espreitar o vídeo dele, de como é que a gente faz isso. A gente coloca o OBS aonde? Como é que depois do OBS o culto vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para outras plataformas? Como é que isso se dá? E depois, David Teixeira vai falar um pouco sobre ambos os programas são gratuitos, sobre o DaVinci Resolve, que é um programa para fazermos vídeos diversos e também estas montagens, esses vídeos de coros virtuais. Então, David, conta para a gente um pouquinho. Ok. Nós aqui usamos o OBS exatamente pelo que o Henrique disse, por ser uma ferramenta gratuita que permite fazer a transmissão e gravação para o Facebook ou o YouTube. E o que nós colocamos no OBS são várias cenas com as pessoas que falam, as pessoas que cantam, que tocam, e também as letras que nós passamos aqui na igreja, assim como os slides que o pastor usa na mensagem. E o OBS permite ter todas essas coisas pré-configuradas, e depois, na hora em que as várias coisas acontecem, é só carregar num botão e mudar a cena para depois ter os slides a aparecer, ou as letras, ou o que é necessário nesse momento. E nesse sentido é uma ferramenta bastante útil. E depois de uma pessoa configurar bem para o site que quer transmitir e cada uma dessas cenas, é extremamente fácil carregar em botões para mudar as cenas. Só para traduzir para vocês, pessoal do Brasil, o carregar no botão é clicar, tá bem? Certo. Então é clicar no botão e já vai sendo transmitido isso. E como é que basicamente isso é feito, David? Assim, tenta dar assim um panorama mais técnico de como, ou seja,
só para o YouTube e Facebook que dá para transmitir ou dá para transmitir para outros? Há algum intermediário nisso do OBS? É preciso algum formato específico dos vídeos ou do áudio para usar no OBS? Como é que é? Ok. Certo. Nós atualmente estamos a usar uma segunda plataforma e existem imensas plataformas que se podem usar para fazer a transmissão para múltiplos sítios. Até há plugins que nós falamos no workshop. Nós. Desculpa lá, podes-me lembrar? Se há alguma plataforma intermediária, já disseste Sim. que tem uma plataforma intermediária para ligar o OBS às diversas mídias sociais. E, por exemplo, há algum formato de vídeo ou áudio específico, Exato. ou qualquer um pode ser utilizado? Há alguma limitação? Coisas assim. Exatamente. Temos sempre a limitação da rede, da internet, do upload, que mediante a qualidade que nós queremos ter no nosso vídeo, precisa ser uma taxa específica. Mas, por exemplo, se nós tivermos uma boa conexão à internet, nós podemos até meter quase no máximo. Depois depende do computador, não é? E dependendo do computador, obviamente. Exato, também existe esse constrangimento no computador, que convém ter um bom processador, uma grande quantidade de RAM, que é o que nós temos concluído ultimamente. E lá está, a conexão à internet, que depois tudo isso faz com que a transmissão seja sem pausas, etc. Pronto. Uma coisa também, para adicionar, uma coisa que temos tido problemas com isso é como a igreja não está preparada também monetariamente até para comprar, por exemplo, um computador que tenha todas as condições para fazer aquilo que nós estamos a fazer. As pessoas têm-se juntado e ajudado, por exemplo, o David estava a usar o computador dele e muitas vezes isso não era muito adequado, não é? Acabávamos por ter, às vezes, uma falha de memória, outras vezes uma falha de rede, porque nós ainda estávamos a usar o wireless, ainda não tínhamos o estabelecimento preparado também, precisávamos de passar. Acho que estão a ver aqui assim umas linhas brancas, que é o cabo de rede a passar do router lá atrás para aqui onde estamos, que é onde fazemos o streaming, e precisávamos aos poucos de reunir essas condições todas para tornar o streaming fácil o suficiente para também ter outras pessoas que não são tão técnicas para poder ajudar com esse ministério. Ok. E então, David, assim, a nível do OBS, uma vez que a pessoa segue os passos, é fácil de utilizar para quem quer que seja. Sim. Agora, uma coisa que para a gente deixar para o pessoal depois ir lá espreitar e aprender melhor contigo, porque aqui nosso tempo não é muito. É possível linkar o OBS com o Zoom? Sim, é possível. Há quem utilize... Nós utilizamos aqui na igreja, não foi? Conta um pouco dessa experiência para o pessoal. Sim. Nós já utilizamos na igreja para várias coisas. Utilizamos para as reuniões à quarta-feira atualmente, utilizamos nas assembleias de igreja, porque ainda não podemos aqui fazer as reuniões presenciais com todas as pessoas. E também num culto usamos para, no próprio vídeo do culto, a parte da ceia, aparecerem as várias famílias nas suas casas a tomarem a ceia. Isso foi bem interessante. Sim, a nível de configuração exige perder um bocado mais tempo. No vídeo tem algumas luzes nesse sentido, mas é possível fazer essa ligação. Ok. Eu até a nível musical, nas aulas eu utilizava um teclado virtual, ou seja, eu usava o OBS. No OBS eu metia um teclado virtual onde aparecia as notas que eu estava a tocar, aparecia, claro, a minha imagem, e também tinha uma câmera por cima para mostrar os dedos que estava a tocar nas teclas.
E tudo isto eu fazia no OBS e depois mandava essa imagem para o Zoom. Ou seja, dá para usar de várias formas o OBS. Ou seja, acaba que o OBS, no OBS a gente constrói o que quiser e depois é como se fosse, entre aspas, um vídeo grande que segue para qualquer plataforma, não é? Então, realmente é bem interessante. Eu nesse treinamento fiquei a conhecer o OBS e aprendi um pouco mais como faz. E realmente não é complicado, embora eu lembro bem que o David tinha dito que o OBS é um mundo, né? Dá para fazer muitas coisas, inclusive coisas que o David Teixeira faz no DaVinci, é possível fazer no OBS. Claro, com muito mais complexidade, né? Mas este tem sido o meio pelo qual nós temos trabalhado. Há outros meios, né? Por exemplo, todas estas lives que vocês têm acompanhado têm sido feitas, tem sido utilizado a plataforma do StreamYard, que é uma de várias, né? Que dá essa facilidade, como o Zoom, é uma espécie do Zoom, mas com mais facilidade de conectar ao YouTube, ao Facebook, a outras mídias sociais. É mais leve e tem sido utilizado também para muitas igrejas. A nossa realidade tem sido o OBS e mesmo desde lá de trás, né? Acho que até antes da pandemia já utilizávamos, não é? Para construir basicamente essa questão da projeção e conectar de forma a que a imagem esteja a passar e as letras junto da imagem de quem está dirigindo o louvor, e não com um slide e tapando as pessoas, né? Então, o OBS serve muito para isso. Tem toda uma técnica que no vídeo acho que tu trataste disso, não foi? Tem algumas luzes sobre isso, sobre o Chroma Key, eu acho que sim. Então lá vocês vão poder ver isso, e também, se lá surgir alguma dúvida, vão poder deixar nos comentários perguntas para o David, ele vai poder esclarecer. Agora, David Teixeira, fala um pouco para nós, no meio disso, ou seja, na experiência dos cultos online, foi necessário usar o DaVinci para algumas questões. Então, conta para a gente um pouco como foi essa experiência e um pouco sobre o programa, assim, um overview sobre como ele funciona, difícil, fácil, como seria. Então. Sim. O OBS é um programa excelente porque ele consegue juntar várias fontes e ao mesmo tempo estar a enviar para um ponto, quer seja o Zoom, ou o stream da câmara, ou o YouTube, o Facebook. Mas o DaVinci dá-nos um controle muito maior acerca da construção de um vídeo, vendo como um produto final ou um bolo que nós estamos a construir, leva tempo, não é? E podemos ajustar muito mais coisas nesse sentido. Então nós usávamos o DaVinci na época em que nós estávamos a fazer o culto totalmente em casa. Cada pessoa gravava uma parte e vídeo, áudio, tudo dava para fazer no DaVinci. Ele tem essas várias vertentes, não é? E é um outro mundo, não tão grande como o OBS, não é? Mas que há pessoas a trabalharem profissionalmente só a trabalhar no DaVinci. Então eu acho, eu tinha aprendido a mexer no Adobe Premiere, que é um programa semelhante, e eu achei simples de trabalhar no DaVinci para fazer montagens simples também, não é? E à medida que eu fui precisando de fazer uma coisa aqui que não sabia, que era mais difícil, ou outra, eu fui procurando na internet, não é? E juntando ao meu conhecimento. Sempre há muita ajuda também na internet, nesse sentido. É verdade. E como é que foi quando tiveste que fazer o primeiro coro virtual que a gente fez aqui na igreja? Então conta esse desafio aí. Nunca tinha feito, mas já tinha trabalhado com áudio no computador, gravação, e eu tinha algumas luzes daquilo que era necessário. Então foi essencial de que as pessoas pudessem estar a cantar todas a partir de uma música só, num tempo só, não é? E todas a mesma música. Houve também algumas situações de que estavam a cantar num outro tom, até, lembra-se? Numa outra versão da música. Então foi importante de todas seguirem essa base. Todas estarem com fones, não é? E não ouvir o fundo da música por trás.
E depois disso tive alguns problemas ao ajustar, porque apesar de ter sido dito filmem com o telemóvel num certo sentido, outras pessoas foram mais... usaram a criatividade nesse sentido. Outras tinham carros a passar na estrada e aparecia muito no som, então também era uma coisa que nós tínhamos um certo tempo para fazer. Sim. Felizmente eu tinha pela noite dentro e conseguia trabalhar durante a noite, mas tinha um limite de tempo e eu tinha de fazer o melhor com aquilo que eu tinha, não é? Depois tive também alguns problemas, porque apesar do meu computador ser bom, juntar, acho que foi 31 pessoas por volta disso, mesmo em termos de organizar aquilo tudo nas pastas do meu computador para não perder ninguém, que acabou por acontecer. Uma pessoa ficou fora do vídeo e tive que metê-la depois na manhã do outro dia, antes de ir para o YouTube. Então foi curioso. Tive de aprender várias outras técnicas, outras que já sabia em teoria e nunca tinha posto em prática. Isso eu lembro que acho que no treinamento tu falas sobre isso, né? Também é uma coisa interessante por conta disso. Nem todos nós temos um computador potente. Então há aqui algumas dicas que nos ajudam a driblar um pouco isso e conseguir fazer um vídeo mais pesado com algumas estratégias que vocês vão poder ver lá no vídeo. Agora, David, eu lembro que lembro isso do treinamento, que uma coisa que é muito legal no programa é que dá para trabalhar vídeo, mas também o áudio, não é? Sim. Então, conta um pouco como é isso. Ou seja, eu digo isso porque geralmente o pessoal tem a ideia, eu vou para o Audacity, eu vou para um outro programa, o Logic, para um programa de áudio, trabalhar o áudio e depois vou trabalhar o vídeo. Como é que é isso dentro do DaVinci? Para mim até foi um pouco confuso, porque eu estava habituado a usar o Cubase, é uma DAW que até dá para usar o vídeo numa fase limitada, não é? Mas quando eu comecei a usar o DaVinci, principalmente no coral, ficou tão mais fácil de usar a parte de edição de som lá dentro que eu usei o Cubase para outras coisas e era mesmo só porque estava habituado e podia até fazer mais rápido algumas coisas. Ou seja, é um programa que facilita a vida de quem usa. Ou seja, se é uma pessoa que não tem tanta experiência em programas de áudio, programas de vídeo e tudo mais, Sim. é um programa que num lugar só ele consegue trabalhar esses aspectos todos de som, de imagem. Eu lembro que até alguma coisa de cores, né? Tu disseste que é um programa de referência para aquilo que é feito Color grading, nos Estados Unidos, em filmes, enfim, coisas assim. Então é bem interessante realmente o facto do DaVinci, porque é gratuito, tem muita ferramenta e foi e tem sido para nós aqui e para mim que aprendi com o David, é meu professor, eu ainda chateio ele algumas vezes, algumas noites, ligo para ele, olha, eu estou na dúvida naquilo ali, como é que faz isso? Tenho 5 minutos para renderizar um vídeo, não estou a conseguir fazer aqui, como é que é isso? E temos aprendido muito. Parte fácil, perguntas. Pois é. E temos aprendido juntos, aquela realidade que eu disse a vocês no início. A gente às vezes acha que vem com tudo pronto, que a gente vem para abalar, para ensinar, para passar, mas a gente também está aqui para aprender. E é uma ferramenta realmente muito interessante e o principal é o fato de ser gratuito, né? Nós temos programas excelentes em todas as áreas, mesmo na área de edição de partituras, edição de áudio, mas sabemos que às vezes as igrejas não têm condições de arcar com, por exemplo, a compra de um Final Cut, né, que custa, sei lá, $300, então, ou $200. O DaVinci tem uma versão paga, que vai acrescentar mais ferramentas, mas o operacional é igual. Então, o operacional da versão gratuita e o pago é igual, faz as mesmas coisas, tem a parte de efeitos, bem interessante, e na mesma, você vai ter... A gente, por vezes, não vai usar, a não ser que seja muito profissional, algumas coisas que a versão profissional oferece. Então, é uma
e que já dá muita base para aquilo que a gente precisa na igreja. Então, aqui a gente, então, basicamente usou e tem utilizado o DaVinci, utiliza o OBS para tudo que fazemos online. Agora, para a gente ir caminhando para uma parte final, e eu não sei, Romo, se de repente o pessoal tiver perguntas aí no chat, podem fazer para nós, mas agora nessa parte final, eu vou pedir aqui que eles deem também uma dica daquilo que tem sido hoje, pós-pandemia. Eu sei que vivemos, na verdade, pós-confinamento, né? Ainda vivemos esse ambiente de pandemia até que haja vacina, haja cura e passe tudo isso. Isso tudo está nas mãos e no controle do Senhor. Mas, enquanto isso, Ele também nos dá ferramentas e Ele, no seu senhorio, nos dá condições de seguir com a obra que é dele, não é nossa, né? Então, eu queria que eles falassem um pouco sobre como tem sido agora, nessa volta, e quais os planos que a gente tem, como o Romo disse no início, para a gente partilhar um pouco dos nossos sonhos, sabe? E motivos de oração e pedidos de ajuda. Até ele vinha falando comigo um pouco antes sobre uma das lives que nós tivemos aqui sobre o In Church, que é uma plataforma para igrejas, para sites de igrejas. E nós temos pensado nisso aqui, ou seja, são coisas assim que a gente vai se ajudando, né? Então eu queria que eles contassem um pouco como tem sido os nossos planos, os sonhos aqui para a igreja, para que vocês possam estar conosco em oração e colaborando se puderem, quiserem de alguma forma, mas também nos acompanhando aqui. Então deem lá um feedback de como tem sido. Pegando um bocado no que falámos antes, há uns 2 ou 3 anos a igreja tinha 100, 150 pessoas durante o culto, e ter a visibilidade de um dos cultos chegarmos aos 1000 é quase 10 vezes mais, não é? E então o pastor e a direção perceberam que nós devemos caminhar também nesse sentido. Um dos ministérios importantes para o evangelismo aqui em Portugal, principalmente no Norte, que é uma parte que poucos missionários chegam até, que é algo que precisa de investimento. Então temos tido algumas dificuldades, como o David falou, acerca de manter a qualidade daquilo que nós fazíamos. As questões da internet precisa de ser melhor do que se nós gravarmos e depois enviarmos, né? Recursos, câmaras de filmar, microfones também. Com um microfone dá para gravar todos os músicos quando é offline, mas quando é ao vivo precisamos de muitos microfones. Então temos passado por essas dificuldades, tentado resolver um a um para conseguir, principalmente também que outras pessoas que não percebem tanto ou que não têm tanto a percepção dos detalhes informáticos que estão a acontecer por trás, possam também participar e ajudar-nos para também evoluirmos noutras áreas. Só para vocês entenderem um pouco dessa questão da necessidade de materiais e a limitação da igreja, este espaço onde nós estamos, a igreja mudou-se para cá há pouco tempo, né? Não sei, um ano que estamos neste espaço. Então, a igreja, por muitos anos, desde a sua existência, basicamente, esteve num espaço menor, e por visão da igreja, do ministério que o pastor tem desenvolvido, nós temos vindo para cá pensando em expandir mesmo o trabalho do Reino de Deus aqui em Braga. Então, vir para este lugar foi um passo de fé muito grande para uma igreja do tamanho como vocês já têm conhecimento. Então, a igreja tem compromissos fortes, né, financeiros nessa área. E vocês sabem que tudo isso ligado à tecnologia não é barato, custa dinheiro. Então, isso é um desafio para já de oração, né? O Senhor é que é o dono dos recursos. Então, pedir ao Senhor, que sabe qual é o interesse da igreja, qual é o desejo do nosso coração, de que a gente possa conseguir fazer esse trabalho, expandir aquilo que tem sido feito aqui, num lugar que é campo missionário,
num lugar que é difícil a gente chegar às pessoas, num lugar onde as pessoas não vão à igreja, elas não, dificilmente, se forem convidadas, vão vir a um culto, mesmo que seja muito amigo. Então, essa ferramenta do online é incrível para isso, né? Penso que isso é um grande desafio. Em relação ao que estavas a dizer, eu só queria acrescentar que uma coisa que me deixou bastante contente é que alguns amigos meus que não frequentavam igrejas ou mesmo tinham frequentado no passado, mas já há muito tempo não entravam numa igreja evangélica, começaram a ver vídeos de igrejas, de cultos, e ainda hoje continuam. E eu acho que isso, apesar de não se quererem comprometer a ir fisicamente a uma igreja, até porque ainda estamos nesta altura em que as pessoas estão com algum medo do vírus, continuam a assistir online. Sim, isso é incrível. Hoje estávamos na reunião e eu tive veio essa imagem à minha mente, não é? Na verdade, é como se nós recebêssemos sementes, né? Como se fôssemos semeadores, né? E o Senhor Deus nos desse sementes nas mãos, né? E essa semente, por vezes, é o link do culto da sua igreja, né? E é tão fácil, né? Ou colocar no partilhar, ou lá no aviãozinho e, pum, mandar para um amigo, né? É tão simples quanto isso, né? E hoje em dia, as estratégias online são mesmo assim, sementes, né? São sementes que nós recebemos para lançar nos diversos terrenos. É um primeiro passo. Depois nós temos outros passos como igreja a seguir, mas esses são passos que a gente pode dar e pode, com facilidade, chegar às pessoas próximas a nós e, às vezes, outras pessoas que na rede, num espaço tão grande como é o YouTube, vão ter acesso ao nosso culto, vão ter acesso a vídeos que a gente coloque, com música, com pequenas mensagens, com áudios das mensagens do pastor, enfim. São diversas as estratégias que nós podemos utilizar para realizar a obra missionária onde quer que nós estejamos. Nós estamos em Portugal e o nosso culto vai tendo um alcance local, mas tivemos muita gente do Brasil, né, a ver o culto, penso que África também, né, o pastor tinha comentado. Então, olha, imaginem, uma igreja que já vai sendo, as mídias, as tecnologias vão nos ajudando a sermos uma igreja transcultural, internacional. Eu sei que é a realidade de muitos, mas pode ser que você na sua igreja ainda não esteja desenvolvendo este ministério com este olhar, com este foco, né? De que com tudo que a gente tem, que já faz no presencial, virar isso para o modo online e poder alcançar pessoas que de outra forma não entrariam numa igreja e não teriam acesso àquilo que a gente vai produzindo. Da nossa parte, os desafios são estes. Nós temos agora o desafio da qualidade. Eu costumo dizer que a qualidade daquilo que fazemos adora ao Senhor, né? Faz parte da adoração, faz parte do que a gente presta a Deus, a qualidade do que se faz. A oferta chega como um cheiro suave, não é um cheiro bruto, não é um cheiro ardido, é um cheiro suave, é um aroma suave. E para esse aroma ser suave, olha, eu não sou cozinheiro, gostava de ser até, mas as pessoas que cozinham sabem bem que quando estão ali a cozinhar, se o cheiro não estiver bom, é um indício de algumas coisas. Ou aquela proteína já não estava boa, estava estragada, ou houve aqui uma mistura de temperos que não caiu bem, né? Ou queimou, a comida queimou no fundo da panela e vem aquele cheirinho que não é tão suave. Então, o preparo, o preparar e o resultado do que se faz, o cheiro, a qualidade da comida agrada quem come. Então, por que nós, naquilo que fazemos, né, quer seja, não importa se na música eu só sei fazer o acorde de dó, fá e sol, mas eu posso fazê-lo melhor? O fá, eu posso fazer na pestana sem dar aquela esbarrada? Pode ser, eu posso estudar para que isso fique bem? Posso. Puxa, então por que não? No piano, eu posso fazer o acorde invertido, ao invés de fazer ele ali no estado fundamental? Puxa, eu posso estudar e fazer. Por que não?
Quando eu for cantar, eu posso respirar corretamente? Posso abrir a boca melhor? Posso, por que não? Então, tudo isso parecem coisas tão pequenas, não é? Mas imaginem se todas essas coisas feitas com qualidade se juntam, e aí aqui também o equipamento que utilizamos, o que nós colocamos na transmissão, aquilo que nós colocamos, por exemplo, a nível gráfico, né, os thumbnails que nós vamos utilizar, as imagens, os logos, tudo que nós formos fazer, que tudo isso tenha uma qualidade tal que quem veja sorria e diga assim, puxa, que coisa bonita, deixa eu ver aqui o que é isso, né? Eu acho que é um bocado difícil alguém que olha para uma página ou para um vídeo ou para uma descrição do vídeo, uma postagem e vê assim uma coisa bagunçada, desorganizada ou mesmo com uma aparência feia, que tem ainda assim a curiosidade de ir lá ver e de ir lá assistir. Então, a gente tem procurado isso, é a nossa caminhada, né? Tenham em conta, volto a dizer, que Portugal, assim como muitos países da Europa, se não todos, são campo missionário. Por quê? Porque precisam de mais braço, mais músculo, mais força, não é? Para somar ao que já tem no país, para somar aquilo que já é feito no país. Não significa que nada é feito sim, mas é gente para somar, é gente para dizer, olha, para levantar os braços de Moisés e dizer, olha, continua Moisés, vai que o povo tá batalhando. Então, você pode ser essa pessoa, primeiramente, orando. Eu costumo dizer que há um clichê sobre oração, que oração é orar mais ação, mas não é clichê não, sabe? Porque quem ora por alguém ou por alguma coisa vai ser levado a agir.